Alô, nação rubro-negra, prepare o coração porque hoje o Mengão fez história. O Flamengo meteu 3-1 no Chelsea de virada no Mundial de Clubes e a torcida tá em êxtase. Se você é daqueles que vibra com cada gol do manto sagrado, já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo porque essa notícia tá pegando fogo. É só clicar ali embaixo, ativar o sininho e não perder nenhum detalhe dessa vitória épica que colocou o mundo aos pés do Flamengo. Bora mergulhar de cabeça nesse jogão que parou a Filadélfia! A vitória do Flamengo por 3-1 contra o Chelsea pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo de Clubes não foi só um resultado. Foi uma aula de futebol, raça e superação. O jogo aconteceu no Lincoln Financial Field, com mais de 54 mil torcedores, a maioria rubro-negra gritando olé e fazendo a terra tremer. Foi uma virada histórica com gols de Bruno Henrique, Danilo e Wallace Yan, que mostraram que o Mengão não veio ao Mundial para brincadeira. E tem mais! Essa foi a maior vitória de um time brasileiro contra um europeu no século XXI, igualando o 3-1 do Vasco sobre o Manchester United em 2000. Então bora entender como essa obra-prima aconteceu e por que o Flamengo tá dando o que falar no mundo todo. Tudo começou com o Chelsea abrindo o placar aos 12 minutos do primeiro tempo. Pedro Neto, em um contra-ataque fulminante, aproveitou um erro de Wesley e Eric Pulgar na saída de bola e mandou para as redes. A nação ficou tensa porque enfrentar um gigante europeu, atual campeão da Conference League, não é mole. Mas o Flamengo não se abateu. Sob o comando de Filipe Luís, o time manteve a calma e o controle do jogo. Desde o início, o Mengão dominou a posse de bola, pressionou no campo de ataque e criou chances. Aos 4 minutos, Ayrton Lucas já tinha arriscado um chutaço de fora da área, que o goleiro Sanches defendeu. O time jogava com intensidade, marcando alto e dando pouco espaço para os ingleses. Mesmo com o gol sofrido, o Flamengo não mudou a postura. Continuou trocando passes, buscando o lado direito com Luiz Araújo e Plata e mostrando que a virada era questão de tempo. No segundo tempo, a estrela de Filipe Luís brilhou. O técnico, que já jogou no Chelsea e conhece o adversário como ninguém, fez mudanças que mudaram o rumo do jogo. Aos poucos, ele tirou a Arrascaeta e colocou Bruno Henrique, uma decisão que incendiou o Mengão. E olha só, 5 minutos depois de entrar, Bruno Henrique empatou! Gerson lançou Gonzalo Plata, que ajeitou de cabeça na medida. E o camisa 27 completou para o gol, levantando a torcida. O Chelsea sentiu o golpe e o Flamengo cresceu. 3 minutos depois, em um escanteio, Bruno Henrique ajeitou de novo de cabeça e Danilo virou o jogo. 2-1. A nação explodiu e o Lincoln Financial Field virou um caldeirão rubro-negro. O Chelsea, desesperado, começou a errar. Nicholas Jackson, que tinha acabado de entrar, foi expulso por uma entrada dura em Ayrton Lucas, deixando os ingleses com 1 a menos. Aí, meu amigo, o Flamengo deitou e rolou. Com um jogador a mais e o Chelsea em colapso, o Mengão administrou o jogo com maestria. E ainda teve espaço para mais um gol com o jovem Wallace Yan, que entrou no lugar de Gerson e na primeira chance fechou a conta. Aos 37 do segundo tempo, ele recebeu um passe preciso e mandou para as redes, selando a vitória histórica. A torcida gritava olé! E os jornais europeus já falavam em lição brasileira e colapso ridículo do Chelsea. Bruno Henrique, eleito o melhor em campo pela FIFA, foi o grande nome do jogo, com um gol e uma assistência. Mas o coletivo do Flamengo também brilhou. Danilo, sólido na defesa e decisivo no ataque, Léo Pereira, um monstro na zaga, e Plata, que mostrou velocidade e inteligência. Filipe Luís, com sua leitura de jogo e mudanças cirúrgicas, provou que é um técnico de elite capaz de peitar qualquer adversário. Mas como o Flamengo chegou a essa vitória tão expressiva? Vamos falar dos bastidores dessa partida. Desde a estreia contra o Esperance, quando venceu por 2-0, o Flamengo já mostrava que estava preparado para o Mundial. Filipe Luís, que assumiu o comando do time com a missão de manter o DNA ofensivo do clube, trabalhou intensamente na preparação. Ele estudou o Chelsea a fundo, sabendo que o time inglês, mesmo sem ser o favorito ao título, tinha jogadores como Cole Palmer, Enzo Fernandes e Pedro Neto capazes de desequilibrar.
A estratégia foi clara: marcar alto, sufocar a saída de bola e explorar as laterais. E deu certo. Nos treinos, o elenco trabalhou exaustivamente a movimentação sem bola e a pressão no campo adversário, algo que desmontou o Chelsea no segundo tempo. A diretoria do Flamengo também teve um papel crucial. Desde a classificação para a Copa do Mundo de Clubes, conquistada com o título da Libertadores de 2022, o clube investiu pesado no elenco. A manutenção de jogadores como Arrascaeta, Gerson e Bruno Henrique, além da chegada de reforços como Gonzalo Plata, deu ao time um equilíbrio entre experiência e juventude. Nos bastidores, houve uma mobilização enorme para garantir que o elenco chegasse ao Mundial na melhor forma possível. A logística nos Estados Unidos, os treinos em alto nível e até a contratação de analistas de desempenho foram detalhes que fizeram a diferença. E a torcida, claro, foi o décimo do jogador. Os rubro-negros lotaram o estádio, cantaram o jogo inteiro e empurraram o time para a virada. Agora, como essa vitória impacta o Flamengo no Mundial? Primeiro, o Mengão chegou aos 6 pontos no grupo D, garantindo a liderança e a classificação para as oitavas de final. Com a derrota do Los Angeles FC para o Esperance, o Flamengo já carimbou a vaga como primeiro do grupo, independentemente do resultado contra o LAFC na última rodada, na terça-feira, às 20h, em Orlando. Essa liderança é importante porque pode evitar confrontos mais duros nas próximas fases, como o Bayern de Munique ou o Real Madrid. Além disso, a vitória sobre o Chelsea manda um recado para o mundo. O Flamengo não está só participando, está brigando pelo título. O time mostrou que tem repertório para enfrentar os gigantes europeus com um futebol intenso, organizado e letal. No elenco, essa vitória reforça a confiança de jogadores como Bruno Henrique, que vive uma fase iluminada, e dá moral para jovens como Wallace Yan, que mostrou que pode ser uma arma secreta. Danilo, que já foi criticado por parte da torcida, calou os haters com um gol e uma atuação impecável. E Filipe Luís, com apenas alguns meses como técnico, já está sendo comparado a nomes como Jorge Jesus pela imprensa internacional. O Marca, da Espanha, falou em outra lição do futebol brasileiro, enquanto o The Guardian destacou a surpresa do Flamengo contra um Chelsea milionário. Até o Mundo Deportivo rasgou elogios, dizendo que Filipe Luís mostrou ao Chelsea do que o Mengão é capaz. Mas o que essa vitória significa para a nação? É mais do que 3 pontos. É a prova de que o Flamengo tem camisa, história e futebol para peitar qualquer um. É a resposta para os que duvidavam do potencial do time no Mundial. E, acima de tudo, é um momento de orgulho para cada rubro-negro que acredita no manto sagrado. O jogo contra o Chelsea não foi só uma partida, foi uma demonstração de força, de união e de paixão. E o melhor, o Flamengo tá só começando. Com esse elenco, esse técnico e essa torcida, o sonho do título mundial tá mais vivo do que nunca. Bora continuar mergulhando nessa vitória que colocou o Flamengo no topo do mundo? No último papo, a gente viu como o Mengão virou o jogo contra o Chelsea, com gols de Bruno Henrique, Danilo e Wallace Yan, numa atuação que fez o Lincoln Financial Field tremer com mais de 54 mil rubro-negros. Foi uma aula de futebol, raça e estratégia, com Filipe Luís mostrando que entende do riscado e calando os críticos. Mas agora, vamos olhar mais a fundo. Como essa vitória posiciona o Flamengo no Mundial? O que ela revela sobre o elenco e como a nação pode sonhar ainda mais alto? E claro, vamos falar do que vem por aí, porque o Mengão não tá de brincadeira. Primeiro, vamos entender o impacto dessa vitória no contexto do torneio. Com os 3-1 sobre o Chelsea, o Flamengo chegou aos 6 pontos no grupo D, garantindo a liderança e a vaga nas oitavas de final com uma rodada de antecedência. Isso é enorme porque, além de dar moral, evita confrontos mais pesados logo de cara nas fases eliminatórias. O próximo jogo, contra o Los Angeles FC na terça-feira, às 22h, em Orlando, é praticamente um treino de luxo para manter o ritmo. Mesmo que o LAFC venha com tudo, o Flamengo já mostrou que tem elenco para rodar e poupar peças sem perder qualidade. Filipe Luís pode até dar chance a jogadores como Matheus Gonçalves ou Lohan, preservando titulares como Arrascaeta e Gerson para o mata-mata. O que você acha? Será que o Mengão vai com força máxima ou aproveita para testar o banco? Agora, vamos falar do elenco, porque essa vitória mostrou que o Flamengo tem um grupo equilibrado e cheio de opções.
Bruno Henrique, o cara do jogo, tá voando. O camisa 27 não só marcou e deu assistência, como correu o campo todo, pressionou a defesa do Chelsea e mostrou por que é ídolo da nação. Mas não foi só ele. Danilo, que já sofreu com críticas, tá se firmando como um zagueiro clutch, marcando gol e segurando firme na defesa. Léo Pereira, ao lado dele, foi um paredão, ganhando quase todas pelo alto. No meio, Gerson tá jogando como maestro, ditando o ritmo, enquanto Gonzalo Plata, pela direita, trouxe velocidade e inteligência. E o que dizer de Wallace Ian? O garoto de 20 anos entrou e com frieza fechou o placar. Isso levanta uma questão. Será que o Flamengo tá formando uma nova geração tão forte quanto a de 2019? Quem você acha que pode ser o próximo a brilhar? Outro ponto que merece destaque é Filipe Luís. O ex-lateral, que já jogou no Chelsea e conhece o futebol europeu como poucos, está mostrando que é um técnico fora da curva. Ele não só montou um time que joga bonito, mas também sabe ler o jogo e fazer mudanças que decidem. A entrada de Bruno Henrique no segundo tempo, por exemplo, mudou tudo. O Chelsea não conseguiu acompanhar a intensidade e a estratégia de marcar alto, sufocando a saída de bola, desmontou o meio-campo inglês, com Enzo Fernandes e Cole Palmer sumidos. Isso faz a gente pensar, será que Filipe Luís está pronto para ser o próximo grande nome entre os técnicos brasileiros? E mais importante, o que ele pode conquistar com esse Flamengo no Mundial? Nos bastidores, a diretoria também está colhendo os frutos de um trabalho bem feito. Desde a conquista da Libertadores de 2022, o Flamengo planejou cada detalhe para chegar forte ao Mundial. A manutenção do elenco, mesmo com assédio de clubes europeus por Arrascaeta e Gerson, foi uma vitória. A chegada de Gonzalo Plata, que custou cerca de 12 milhões de euros, trouxe o fôlego que o ataque precisava. E a preparação nos Estados Unidos, com treinos em centros de alto nível e acompanhamento de nutricionistas e analistas de desempenho, fez o time chegar voando. Isso sem falar na logística. O Flamengo levou uma verdadeira operação de guerra para Filadélfia, com direito a staff reforçado e até psicólogos para manter o elenco focado? O que você acha que foi mais crucial para essa vitória? O planejamento da diretoria, o trabalho de Filipe Luís ou a entrega dos jogadores? A torcida, claro, também foi protagonista. Os 54 mil rubro-negros no estádio transformaram o Lincoln Financial Field num Maracanã. O canto de Mengo Mengo ecoou até o apito final e as imagens da nação vibrando viralizaram nas redes. No X, o assunto Flamengo x Chelsea ficou entre os mais comentados do mundo, com torcedores postando vídeos do estádio e memes zoando o Chelsea. Um usuário escreveu: "O Flamengo humilhou o Chelsea com o mesmo placar que o Vasco levou do Gama em 2000. É o Brasil mandando no mundo." Outro post de um perfil inglês admitiu: "Esse Flamengo é assustador, não é só sorte, é futebol de verdade." Isso levanta uma questão: como a energia da torcida pode influenciar o time nas próximas fases? E você, tá sentindo esse orgulho rubro-negro aí? Olhando para o futuro, o Flamengo agora tem um caminho aberto no Mundial, mas também desafios gigantes. Nas oitavas, o adversário ainda não está definido, mas pode ser um time como Al Hilal, Boca Juniors ou até um europeu menos cotado, como o Atlético de Madrid. Mais adiante, Bayern, Real Madrid e Manchester City estão na espreita. O Mengão já provou que pode bater de frente com gigantes, mas o que será preciso para ir até a final? Um ataque mais afiado? Uma defesa ainda mais sólida? Ou quem sabe a estrela de um jovem como o Wallace Ian? E outra, com essa vitória, o Flamengo já é favorito ao título ou precisa mostrar mais? Conta aí o que você acha. Essa vitória também tem um peso simbólico. Bater um time como o Chelsea, com um elenco recheado de estrelas e um orçamento bilionário, é um recado para o futebol mundial. O Brasil tá vivo e o Flamengo é a prova disso. A imprensa internacional tá de queixo caído. O L'Équipe da França chamou o jogo de uma masterclass do Flamengo, enquanto o The Sun, da Inglaterra, disse que o Chelsea foi esmagado pela paixão brasileira. Até o Olé da Argentina, que adora zoar os brasileiros, teve que engolir. O Flamengo é o orgulho da América do Sul. Isso faz a gente refletir. Será que essa vitória pode mudar a forma como o mundo vê o futebol brasileiro? E para o Flamengo, o que significa ser o porta-bandeira do Brasil no Mundial? Para fechar, essa vitória é